Meus irmãos, bom dia, paz, Senhor. Deus abençoe vocês. Nossa meditação nessa manhã vai estar lá em Gênesis, capítulo de número 21. Vou fazer a leitura aqui no versículo de número 14, vai ser a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los à conta de Agar, e deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Becerba. O texto aqui ele mostra quando Abraão ele despede Agar, mas aqui a gente tem que voltar um pouquinho para entender, porque às vezes Deus ele permite com que uma certa situação de desconforto aconteça, porque gera em nós esse desconforto, gera em nós um posicionamento. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Abraão e Sara, né, a esposa de Abraão, Sarai e Abrão, chamados no início, tiveram seu nome mudado para Abraão e Sara. Havia sobre Abraão e a sua esposa uma promessa de que eles seriam pais, né, de que mesmo na velhice, mesmo sendo estéril Sara, eles seriam pai, né, e pai e mãe de uma criança. Então parecia ser algo impossível, mas Deus fez a promessa. E lá no capítulo 16 nós vamos ver que Sara ela tenta ajudar o Senhor. Ela pega a sua escrava chamada Agar, uma egípcia, e ela ali faz com que a sua escrava se deite e conheça o seu marido Abraão. E ela pensou assim, poxa, ela é jovem, ela tem a madre aberta, certamente, então ela vai ter um filho com ele e Deus ele vai cumprir a promessa dele através dessa situação. Vai ser uma barriga de aluguel. Só que isso não estava no plano de Deus. E as coisas deram muito errado a partir do momento que Sara ela tentou ajudar o Senhor, contornar a situação, arrumar meios de facilitar o milagre. E às vezes nós fazemos isso. Nós tentamos facilitar ou viabilizar o milagre e complicamos mais ainda as coisas. Então Sara se viu numa situação difícil, porque quando Agar conhece Abraão, a escrava de Sara, e ela percebe que ela engravidou, ela muda com Sara. Ela começa a tratar Sara com indiferença, com desdém, por conta de ela, né? Ela começa a olhar para Sara de cima para baixo. Sendo ela escrava, ela começa a olhar de cima para baixo. Mesmo a posição social dela ali naquele contexto, naquela cultura, sendo desfavorável. Mas naquele momento, a mulher, olha o nível de como que a mulher era mal vista pela sociedade quando ela não era mãe, quando ela não gerava, né? Então dentro daquele contexto, daquela cultura onde era talvez a mais importante função da mulher naquela sociedade. E a escrava de Sara passa a olhar para ela de cima para baixo. Passa a olhar para ela com certo desdém. E aí aquilo incomoda Sara, começa a entristecer Sara, entristecer. E aí Sara, ela começa a tratar mal Agar. A palavra fala que ela começa também a implicar com Agar, chega um ponto em que a confusão está criada, Agar fica numa situação de desconforto tão grande, morando naquela casa, naquela tenda, que ela decide ir embora. Então ela vai embora grávida para o deserto. Só que Deus não queria aquilo. E aí o Senhor vai, lá no capítulo 16, manda o anjo, e o anjo vira para Agar e fala, volta. O que fazes aqui? Se humilha na presença da tua senhora Sara. Então não era o tempo de ela sair. Não era naquele momento. E ela volta para a casa de Sara. E ela tem o seu filho, né, que é Ismael. E durante esses anos, esse período, a Bíblia não precisa quanto tempo, mas certamente alguns anos, algum tempo ali, aquela situação insustentável ficou. Mas lembra que eu falei lá no início que às vezes Deus ele cria situações de desconforto para que venhamos a nos posicionar, para que isso gere em nós o desejo de mudança, o desejo de busca. Então aquela situação para Sara certamente era insustentável. Se Agar já olhava para ela de cima para baixo quando estava grávida, imagina depois que teve Ismael. Deveria se achar, certamente, né? Então deveria ser uma dificuldade ali conviver com aquela situação. E Sara teve que conviver. O Senhor permitiu que assim fosse. E aí o tempo passa, no versículo 21, no capítulo 21 e 22, nós vemos que o que acontece aí no texto que nós lemos. Ismael já é grande, Sara, nesse meio termo, tem o seu filho, a promessa se cumpre, a promessa acontece, Isaac é gerado, e aí depois que Sara tem Isaac, Ismael já é um pouquinho grande, talvez um adolescente, um pré-adolescente, Isaac ainda é pequeno, Ismael começa a implicar com Isaac. E aquilo incomoda demais Sara. E Sara vira para Abraão e fala assim, manda essa mulher embora com seu filho, porque a promessa já se cumpriu, está aqui diante dos nossos olhos, Isaac. A mulher não tem mais parte conosco. E aí o texto que nós lemos. Abraão ele
luta com aquilo, né? Mas o Senhor vem e fala, olha, faça conforme Sara disse. Despede Agar. Então, Deus, aqui a gente vai pegar um intervalo de anos, né? Talvez alguns anos ali, de mais ou menos uns 10 anos em média, um pouco para mais, um pouco para menos. E nesse período Deus usou esse período ali como um instrumento, esse tempo como um instrumento, onde certamente Sara foi muito incomodada, ficou muito incomodada, foi muito zombada pela presença ali, por Agar, pela presença de Agar, por ela ter gerado e Sara ser estéril, até que Sara concebeu. Depois desse tempo, Deus, que lá atrás tinha mandado Agar voltar para a casa de Sara, manda agora que Abraão dispersa Agar e Ismael. Ou seja, Deus deixou Agar como um fator de desconforto dentro da casa de Sara, para promover em Sara a necessidade da mudança, a necessidade da busca, a necessidade do incômodo que conduz até o milagre. Deus está gerando a mesma situação, o mesmo cenário na vida de alguém que eu estou falando nessa manhã. Deus está gerando uma situação de desconforto proposital. Deus está permitindo com que algo te incomode, com que o teu sapato tenha uma pedrinha que está te incomodando, está te ferindo, está te desgastando. Mas esse desconforto, mas essa situação, esse cenário que você não consegue se desfazer dele, e certamente quando Agar a primeira vez ela foi embora, ela fugiu, Sara deve ter se sentido aliviada, só que logo voltou. E às vezes parece que vai embora, o problema sai, o pensamento sai, a dificuldade sai, mas volta. E é que Deus está permitindo, é que Deus está usando essa situação. Isso gerou em Sara o desejo de mudança. Isso gerou em Sara o desejo de alcançar, de buscar e alcançar o milagre, que era a promessa do nascimento de Isaac. Isso está gerando em você o desejo da promessa. Isso está gerando em você a sede pelo cumprimento daquilo que Deus te prometeu. Está vendo como que esse desconforto é necessário? Quando chegou o tempo de Agar ir embora, Deus mesmo mandou. Deus mesmo criou a situação onde Ismael ficou implicando com Isaac, Sara desagradou, e o Senhor vem dar uma palavra para Abraão dizendo, olha, manda embora. Mas durante aqueles anos ali, como eu falei, para mais ou para menos, uns 10 anos aproximadamente, aquele desconforto foi criado de maneira proposital. Até que Isaac nasceu, até que Isaac cresceu um pouco ali, e aí chegou o momento de aquele desconforto sair. Deus, ele cumpriu diversos propósitos. Eu já trouxe essa mensagem aqui pelo ponto de vista de Agar, né? Mas agora estou trazendo pelo ponto de vista de Sara, pelo contexto de Sara. Se a gente for ver, quem iniciou toda essa rede de intriga sempre foi Agar. Lá atrás, Agar, pelo fato de estar grávida e Sara ser estéril. Capítulo 16. Capítulo 21 e 22, Ismael implicando com Isaac. Então, nós olhamos esse cenário e vemos uma situação de desconforto criada, permitida pelo Senhor. Então lá atrás, no capítulo 16, quando o Senhor fala para ela assim, para Agar, volta para a casa de Sara e se humilha. Deus colocou ali, dentro da tenda de Sara, o motivo, a motivação, para que ela continuasse buscando pela promessa. Para que ela continuasse perseverando. Eu não sei o que o Senhor está permitindo que continue na sua vida. Está gerando, sim, muito incômodo. Alguns dias talvez mais, outros dias talvez menos, mas é um incômodo constante. Deus manda te dizer, isso é necessário. Isso é para te tirar da tua zona de conforto, isso é para te lembrar que tem uma promessa que precisa se cumprir na sua vida. Então, tenha tranquilidade sobre essa questão. É permissão de Deus. E Deus, no tempo certo, retirará o que está te incomodando, que está promovendo um desconforto na sua vida. Tá bom? Deus abençoe os irmãos nesse dia. Que seja uma quarta-feira abençoada. A paz de Cristo.